Mas eu quero falar uma coisa para vocês. Que bom que vocês vieram, que vocês vão aprender algo muito bacana hoje. Esse título, né, Tribunal de Cristo. Segunda-feira a gente estava tendo uma reunião, uma conversa Brasil, Estados Unidos, muito bacana. E foi falado disso, foi questionado o que, pastor, o crente vai passar por algum julgamento? E aí eu falei, não vai, e falei alguma coisinha a respeito disso. E aí hoje, que dia que é? Hoje é quarta, foi segunda, ontem eu estava aqui na igreja, não sabia o que Deus queria para pregar hoje. E aí quando veio esse texto eu falei, deixa eu dar uma caminhada dentro dele. Fiz algumas pesquisas, olhei ali, achei umas coisas bem interessantes que eu não sabia, aprendi e vai ser bênção na sua vida também. Quando fala, né, Tribunal de Cristo, parece que é julgamento. Mas a palavra tribunal, ela fala de uma exposição. Fala de mostrar. Cláudio, meu amigo, satisfação revela. E aí, o que é o tribunal de Cristo? Então nós seremos, né, nem nós, as nossas obras serão expostas, serão manifestas. Então o tribunal de Cristo não é um julgamento se vai para o céu, se não vai, se merece ir para o céu, se não merece. O tribunal de Cristo fala da recompensa dos chamados galardões. A palavra galardão significa salário ou recompensa. E a diferença de graça e galardão, tem uma frase que eu achei bacana, eu achei desse pastor, não lembro o nome dele. Coloca para mim, por favor, Letícia. Falando sobre graça e galardão. O galardão depende totalmente do crente. A graça depende totalmente de Cristo. O galardão olha para a fidelidade do crente. A graça olha para a fidelidade de Deus. O galardão reconhece, olha que interessante, o galardão reconhece o mais simples serviço, enquanto que a graça ignora o melhor serviço. Achei fantástica essa frase, que ela deixa muito claro o que é uma coisa, o que é outra. Salvação é 100% graça, não tem nada a ver com o que eu faço, é um favor de Deus pela minha vida. Alcanço, recebo pela fé, não por obras. E o contrário é o galardão, a recompensa. É o quê? Baseado em tudo que eu fiz. Nasci de novo, no meu caso faz 23 anos. E depois dessa trajetória de 23 anos, o que eu tenho feito em prol do reino de Deus? Ah, mas você, pastor, você vai entender que não é só isso. Jesus fala, né? Aquele que der um copo de água fria para um pequenininho, de modo algum perderá o seu galardão. Então, quando fala ali, o galardão, o menor serviço será lembrado e recompensado. Enquanto que na graça, o maior serviço, o melhor serviço, eu fiz isso. Não, ninguém vai para o céu, ninguém passará a eternidade com Cristo por uma obra, por um feito dele. Amém? 2 Coríntios capítulo 5 fala sobre isso. Porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Então o tribunal de Cristo, quando que ele ocorrerá? Logo após a tribulação, logo após o arrebatamento, para todos os não crentes, todos aqueles que não nasceram de novo. Entenda, arrebatamento não é para o crente bom, não é para o cristão que é bacana, é para aquele que nasceu de novo. Pastor, é isso. Da mesma forma que nós fomos salvos não por obras, nós seremos arrebatados não por obras. Amém? Filho é filho. Se você vai mudar de cidade, você tem 5 filhos, 2 dão um trabalho desgramado, você vai levar, se bobear, você põe os 2 primeiro dentro do carro para não perder eles, para eles não ficarem de fora. Então da mesma forma é assim, o arrebatamento é a remoção, né? É o arrancar abruptamente da igreja, né, dos cristãos dessa terra para o céu. E quando que o arrebatamento se dará? Profeticamente não falta mais nada para acontecer, para que o arrebatamento aconteça, pode acontecer, antes desse culto terminar, o arrebatamento pode acontecer. Esses dias eu preguei, deve ter 3 domingos atrás, que eu falei sobre a volta, né, de Cristo, sobre o cenário da volta de Cristo, falei sobre, né, pandemia, terremoto, guerra, tudo que está acontecendo aí, fome, que são sinais.
falei da agenda da ONU, que é 2030, né, que é no ano 2030, e a agenda da ONU, meu irmão, aquilo ali é só o anticristo que dá conta de cumprir. As metas e tudo ali que eles estão desejando, isso só acontecerá quando o anticristo vier logo após a igreja, logo após não, 7 anos, né, fomos arrebatados. A terra passará 7 anos, 3 anos e meio de uma falsa paz, e a segunda metade de 3 anos e meio na grande tribulação. Na metade disso daí, então, o anticristo se manifesta, liderando, governando muito bem a terra, sendo o chefe de todas as nações, e aí na metade, né, nos 3 anos e meio que ele vai se declarar, vai se mostrar, e aí todos verão que aquele grande, né, e maravilhoso líder, na verdade, ele era o anticristo. Nós não veremos o anticristo, amém? Então estaremos aqui, pastor, e o número da besta? Não, a besta fica com o número dela, ela fica com 666, e do número 1 ao número 1 milhão, fica à vontade, eu não quero... nós não saberemos, nós não veremos, nós não precisamos termos medo de que, mas será que, né, igual teve a vacina é o número da besta, o tudo é o número da... Não, nós não vamos participar disso, certamente tudo está convergindo para esse lado. Certamente o anticristo já está vivo e já está aí ajeitando, todo mundo ajeitando o lado dele para ele se manifestar, porque não falta muito tempo. Então, quando eu falei do cenário da volta de Jesus, biblicamente eu falei sobre os sinais, né? Contextualmente falei sobre essa agenda da ONU. É tão bacana que uma das coisas que mais me chamou a atenção, porque quando nós formos arrebatados, o que significa? Nós não vamos ficar para trás, né? O ser arrebatado, a igreja não vai ficar para trás. Tem até filme que veio de um livro, que muito bacana esse livro, Deixados para Trás, são as pessoas que não foram arrebatadas. Nós não ficaremos para trás. E o que é interessante? Que o lema, a frase da Agenda 2030 da ONU é: ninguém será deixado para trás. Eu achei fantástico. Por quê? Porque está tudo escancarado. O que significa isso? Nós seremos arrebatados, ou seja, nós não vamos ficar para trás. Mas a turma que não for arrebatada, porque recusaram a morte, a ressurreição de Cristo, esses ficarão para trás. Então o lema da ONU é o seguinte: ninguém será deixado para trás. É mais ou menos assim: Deus abandonou vocês? Vocês não serão abandonados, nós vamos guardar vocês, proteger vocês e por aí vai. Então assim, é tudo muito claro, né? Hoje eu falo que quando eu me converti, quando falava da nova ordem mundial, nossa, era explícito falar que isso estava se referindo ao anticristo. E hoje todo mundo fala abertamente: a nova ordem já começou, a nova ordem está para começar, a nova ordem, como se fosse um negócio bacana. Então assim, o diabo ele perdeu a vergonha na cara que ele tinha, ele perdeu totalmente o respeito, se é que ele alguma vez teve. Por quê? Porque ele sabe que está terminando, o tempo dele está terminando. Então, falei sobre isso e sobre o chamado Templo de Salomão, o Templo de Israel, o terceiro templo, que já está todo preparado lá em Israel. Quando eu falo todo preparado, todos, acho que são 103 ou 102 utensílios do templo, que todos eles já estão prontos. Os utensílios que foram usados lá atrás, no segundo templo construído por Salomão, todos eles já estão prontos. Então tem a taça daquilo, tem a harpa que fazia, estão todos prontos, inclusive os rabinos, né, os tops ali, já estão fazendo um levantamento ali para encontrar, né, a raiz da linhagem de Arão. Arão era o irmão de Moisés, que foi o primeiro sumo sacerdote. Então eles estão pesquisando, né, fazendo um mapeamento genético para encontrar quem é a descendência de Arão, porque eles têm tudo isso marcado lá, porque esses serão os sacerdotes que entrarão e por aí vai. Falei da novilha vermelha, que não pode ter nenhum pelo de outra cor, e lá nos Estados Unidos já apareceu uma, rabinos estão indo lá, já faz 3 anos que eles vão com a lupa desse tamanho investigando, porque se aquela novilha vermelha for totalmente, fala kosher, totalmente perfeita para a lei, aprovada pela lei mosaica, essa é a grande esperança deles. Por quê?
essa novilha vermelha está relatada no livro de Números, no capítulo 19, fala do quê? Israel tinha que pegar uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, sem problema nenhum, sacrificaria a ovelha, queimaria toda aquela ovelha, e as cinzas dessa novilha vermelha seria colocada na bacia de uma água ali, onde o sacerdote lavaria suas mãos, e por causa das cinzas da novilha vermelha, perfeita, o sacerdote seria purificado, então ele poderia adentrar no templo que está para ser construído. Então, teoricamente, é a única coisa que falta para que isso aconteça. Então, biblicamente, tem os sinais, e a gente está vendo todos os sinais aí. Vocês já perceberam que a guerra da Rússia e da Ucrânia já saiu de moda? Está acontecendo, mas ninguém fala mais nada. Essa normalização, esse esfriamento do ser humano, está morrendo gente lá todo dia, só que não dá ibope mais. O Zelensky aquilo, o Putin aquilo, mas isso não é mídia mais, isso não dá dinheiro mais. Vamos falar de outras coisas. Enquanto isso o povo está morrendo. Pandemia acabando, agora qual que é a próxima? Preciso de uma nova notícia. Então o ser humano está o fim do fim. Né? O diabo, que é o príncipe desse século, está arrebentando com tudo. E nós precisamos ver isso assim, e aí? É o final dos tempos. Então, se perguntar para mim, pastor, quando que você acha que Jesus voltará? Nos próximos, eu acho que não passa de 2028 ou 29. Nossa, mas até de hoje, até 28, 29, não estou marcando data de jeito nenhum, porque ninguém sabe. Mas eu creio que nós estamos na última virada dos 7 anos. Tem um estudo também de rabinos, muito sérios, lá de Israel, que fala sobre como é que chama isso? O ano sabático. Eles estão falando que esse será o último período sabático. 6 anos, mais o 7º ano que é de descanso. Estão fazendo conta de 2022 para 2029. Então vai linkando tudo. 2029 com a agenda da ONU 2030. Opa! Como diria Jesus, quem tem ouvidos ouça. Então, o ano, quando fala lá, quando Israel voltou a ovelha voltou a dar fruto. Em 1948, Israel foi restaurado Estado, nação. A Bíblia fala mais ou menos ali, 70 anos uma geração, um tempo de vida, 70, 80 anos. Jesus falou assim, a geração que vir Israel voltar a dar fruto, ou seja, a geração que nasceu entre 1948 para frente, provavelmente, eu estou falando provavelmente, mas Jesus fala, a geração que viu isso daí acontecer, é a geração que verá o arrebatamento. Se fizer uma continha simples aí, 1948 com 70 anos, 2018, com 80 anos, 2028. 2 pontos percentuais para cima ou para baixo, meu amigo, tudo está coincidindo para isso. Então nós temos que, deixa eu aproveitar a minha vida fazendo o quê? O que nós vamos falar hoje à noite. Domingo eu preguei sobre uma vida bem sucedida na área espiritual e ministerial. Se eu fosse você, assisti o culto novamente, se não assistiu, assista, se assistiu, assista de novo, e que bom que vocês estão para ouvir hoje essa palavra aqui. Porque depois ela vai para a internet, mas vocês já vão estar uma semana adiantados. Por quê? Nós estamos falando de recompensa. Deus vai nos recompensar. Tem gente que está, Deus, você não vai me recompensar aqui na terra? Meu irmão, esquece de recompensa terrena. Na terra existe favor imerecido. Amém? Eu tenho vindo na igreja. Deus, e aí? Que bom que você está vindo à igreja, ouvindo a palavra, adorando a Deus, passando um tempo sozinho com o Senhor. Que bom. Mas o Senhor não vai me recompensar por vir à igreja? Não, eu vou te favorecer por estar na igreja. É muito mais além do que uma recompensa. Agora no céu, como aquela frase, muito bacana, fala do quê? É proporcional, inversamente proporcional. 100% graça é 100% nada. Nada do que eu fizer modifica a minha posição, a minha condição diante de Deus. Graça, salvação. Agora com galardão,
tudo o que eu fizer em prol dele, do reino dele, da obra dele, tudo conta. Volto a dizer para a gente caminhar. Lembra quando Jesus disse, até um copo de água fria que você der para um pequenininho desse daí, você de modo algum perderá o seu galardão? Então, fica esperto, porque o nosso tempo de produzir, para depois sermos recompensados, cada dia que passa é um dia a menos, um dia a menos, um dia a menos. Então, valorize o seu dia. Faça o seu dia valer a pena. Faça o seu dia que você invista no céu, que você invista na eternidade, porque lá em cima todos nós seremos recompensados. Amém? Acontece o arrebatamento, terra 7 anos de só bagunça, só tribulação. E nós, 7 anos que é a chamada bodas do Cordeiro. E o que são as bodas do Cordeiro? O Cordeiro é Cristo, é o noivo, e nós, a igreja, somos a noiva. Então, durante 7 anos, a noiva, nós cristãos, que fomos arrebatados, participaremos de uma festa com Jesus, o noivo. E essa festa é o tribunal de Cristo, onde seremos recompensados, galardoados, baseado, como nós lemos, as nossas obras serão retribuídas, sejam boas ou sejam más. Quando fala de boa é fácil entender, mas eu vou ser retribuído de obra má, talvez a retribuição de assim, podia ter feito mais. Não, Marcelo, você podia, não, ele não vai fazer isso comigo. Eu vou falar, eu devia ter feito mais. Perdi galardões, perdi uma recompensa que poderia ter sido maior, melhor, mas por isso a obra de Deus é feita durante o dia. Vem a noite quando não há mais trabalho. Enquanto estamos vivos, façamos a obra de Deus, porque o dia que fechar os olhinhos, ponto final. Amém? 1 Coríntios capítulo 3, diz assim, segundo a graça de Deus que me foi outorgada, Paulo falando, eu, como prudente construtor, lancei o alicerce e outro está edificando sobre ele. Entretanto, presta atenção, reflita bem cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Volta aqui, por favor. Então aqui está falando de um fundamento, que é Jesus Cristo, e a construção em cima desse fundamento. Deus abençoe essa vida em nome de Jesus. Eu participei da construção da igreja desde o primeiro dia, que era um terreno, então desde o início estou junto aqui. Então eu sei das sapatas, em cada coluna dessa, um buraco com a reta-escavadeira, acho que dessa altura assim, dessa largura, no fundo concreto, depois as bases todas ali. Então esses são os fundamentos da igreja. E o que foi colocado para cima? Aquilo que é visível, as colunas, que dá toda a estrutura, faz o fechamento, ok. Quem que é o nosso fundamento? Jesus Cristo. E ele fala, ninguém coloca outro fundamento, não, o fundamento já foi colocado. Eu não tenho escolha de colocar um outro fundamento. Agora, eu tenho a opção de quê? Quais são os materiais que eu estou usando para construir sobre esse fundamento? E ele fala, reflita bem, presta atenção o que você está construindo, porque cada um constrói o seu. O que você está construindo, como que você está construindo, quais são os materiais que estão sendo usados nessa construção. E ele fala alguma coisa aqui interessante. Se alguma pessoa, então, eu sou uma dessas pessoas, edifica sobre esse alicerce utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será manifesta. Já eu entro aqui. Então ele fala de 6 materiais que eu posso usar para construir. Aquilo, coluna A, material que é bacana, ouro, prata e pedras preciosas. Coluna B, que não presta para nada, madeira, feno e palha. Quando fala de prata, fala de ouro e fala de pedras preciosas, está falando que é algo que é valioso, algo que é durável, algo que tem realmente valor. O que eu faço para Cristo realmente tem valor? Eu estou fazendo a obra de Deus em favor do reino de Deus? Em favor do nome do Senhor? Porque isso tem valor, isso tem peso, isso tem lastro,
Em contrapartida, madeira tem valor, feno, palha tem aparência, mas não tem resistência. E um dia o fogo passará por cima da pedra, sobre ouro, prata e pedra preciosa, e também esse mesmo fogo vai passar sobre madeira, feno e palha. Então, o que eu estou fazendo? A minha condução, como eu conduzo a minha vida? Porque é o que eu falo, aqui dentro da igreja, a coisa mais fácil que tem é ser cristão. Aqui é a paz do Senhor, glória a Deus, levanta a mão. Mas e para o lado de fora da igreja? E os dias que eu não estou, o tempo todo que eu estou fora da igreja, quem é o Marcelo lá fora? Quem somos? Como que eu estou edificando lá fora a minha vida e a vida dos outros? É disso que nós estamos falando. Isso é ser prudente construtor ou um imprudente construtor. Não estamos falando de salvação. Salvação não tem nada a ver com o que eu faço. Salvação tem a ver exclusivamente com o que Cristo fez e eu acreditei. Salvo. Agora o fundamento foi colocado. Marcelo, como que você está construindo a sua vida? Como que você está edificando a sua vida? É com algo precioso, valioso, valoroso? Ou é algo só de aparência? A intenção é para quê ou para quem? A Bíblia fala que Deus, ele não vê como o homem vê a aparência, o externo, o exterior, mas Deus vê a intenção do coração. Eu cuido muito disso, das intenções que eu tenho, que eu faço, inclusive ou principalmente dentro da igreja. Vamos tomar essa decisão, estava pensando em tomar essa decisão. Com qual motivação? Pode ser uma decisão até correta, mas com qual motivação? Porque a decisão pode estar correta, mas a motivação está incorreta. E o que vai? Aí aquilo que era para ser valioso, passa a ser feno, madeira, palha, que quando o fogo vier, olha o que está escrito. Sua obra será manifesta, porque o dia do tribunal, o dia é o tribunal de Cristo, atrará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Então, nesse dia, nesse tribunal de Cristo, que será a entrega dos galardões, o tribunal, serão expostas as minhas obras. Para quê? Para eu ser punido? Não. Por que eu não serei julgado? Porque Jesus já foi julgado no meu lugar. Amém? Se Deus fosse me julgar pela segunda vez, então o que aconteceu com Cristo não foi suficiente. Então eu vou viver minha vida de qualquer jeito? Ok, você pode edificar a sua vida do jeito que você quiser. Só que existirá um dia que você estará diante do Senhor e as nossas obras serão expostas. O fogo vai passar. E o que vai sobrar após o fogo? O fundamento continua, a salvação continua. Mas o que vai sobrar das obras que eu fiz? Porque se for ouro, prata e pedra preciosa, o fogo vai deixar ela até mais brilhante. Mas se for os outros materiais, o que sobrou? Sobrou nada. E olha que interessante esse texto, é muito claro esse texto. Se a obra que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá prejuízo, o prejuízo de não ter recompensa. Ainda assim, apesar disso, de não ter nenhuma recompensa, será salvo como alguém que escapa por entre as chamas do fogo. Então aqui é muito claro em dizer que não está falando de salvação. Seremos arrebatados por causa da graça, nos apresentaremos diante do tribunal de Cristo por causa da graça, só que no tribunal de Cristo a nossa vida será exposta, as nossas obras serão expostas. E eu quero deixar uma coisa muito clara para vocês, eu tenho certeza absoluta, por causa do amor de Deus pelas nossas vidas, que ninguém vai sair dali sem nada. A minha questão não é, nossa, eu vou sair dali sem nenhuma coroa, isso que eu aprendi hoje, que eu achei muito bacana. Eu vou sair
daquele tribunal, daquela exposição sem nada. Não, eu tenho certeza, porque se um copo de água fria que você der, você recebe galardão. Meu irmão, pensa a sua vida. Quanto tempo você já é cristão e você já orou por pessoas, aconselhou pessoas, convidou pessoas, pessoas foram salvas através da sua vida. Sabe? Dinheiro, quantas ofertas você contribuiu na igreja, o teu dinheiro transformou a vida de quantas pessoas. Então eu tenho certeza que isso vai acontecer. A minha questão é, entenda, eu quero mais. Eu quero mais. Porque o mais para mim significa mais para os outros. Porque eu só receberei mais se outros forem beneficiados ou favorecidos com o talento e o dom que Deus me deu. Você está entendendo? Então eu quero mais por quê? Para eu sair dali todo, parecendo um pavão? Não, porque se tiver mais na minha vida, mais estarão lá comigo. Mais pessoas foram alcançadas, mais pessoas foram favorecidas e beneficiadas. Então tenha interesse no mais. Amém? E aí o que eu tinha essa dúvida, tá, galardão, recompensa, o que é, como é que não é, para quê? Concordo que até hoje eu não finalizei. Como é que recebi mais galardões? Paulo, imagina Paulo. Paulo acho que ele tem que ter como é que chama? Uma caçamba do lado dele para ele andar junto ali, de tanta coisa que ele vai receber de Deus, de tanta coisa que Deus fez através da vida dele. Tá, e daí? O que vai ser isso? Isso, a Bíblia tem uns pontos ali que leva para cá, para lá, autoridade sobre 10 cidades, isso e aquilo. Eu não vou entrar nisso porque não é ponto final sobre isso. Mas uma coisa que eu aprendi hoje muito interessante sobre coroas, sobre receber coroas. E baseado na obra de cada um, nós seremos coroados. E vocês vão ler agora, nós vamos aprender agora, vamos ler alguns versículos, que você vai falar assim, pô, que bacana, eu nunca tinha pensado assim, como eu não tinha pensado assim, mas é verdade, está falando sobre isso. E são separadas, numeradas 5 tipos de coroas, que nós cristãos, em nome de Jesus, todos nós receberemos. Amém? E essas 5 coroas, coloca a arte para mim, por favor, Letícia. Coroas, coroa da alegria, coroa da vida, coroa incorruptível, coroa da glória e coroa da justiça. E olha que bacana, estava lendo aí, hoje de manhã eu montei isso, mandei para o Léo, falei, Léo, se tiver tempo, porque ele tem que ir para casa, montar isso, se tiver tempo, faz isso daí para mim hoje à noite, por favor. E aí ele mandou. E eu estou vendo isso daqui agora, é aquilo, o Léo nem está aqui, mas o Léo está pregando o evangelho juntamente comigo, você entende isso? Ele fez algo, ele se dispôs. O que custou para ele? Aí lá no céu o Léo vai receber uma coroa, vai receber um galardão, vai receber um presente, uma recompensa, um salário, porque ele fez uma arte, aliás, 2. Sim. Porque o menor serviço do cristão será recompensado. Então, eu tenho certeza que todos nós receberemos. A minha questão é que eu quero receber mais, porque eu receber mais pessoas foram beneficiadas. E essa primeira coroa, que é a coroa da alegria, 1 Tessalonicenses 2,19 diz, todavia, quando nosso Senhor Jesus retornar, quem será a nossa esperança, alegria ou coroa de glória diante dele? Ora, não sois vós? Paulo estava falando de uma alegria que ele tinha dos filipenses serem salvos, terem nascido de novo e ter se convertido, eram salvos, eram filhos. Ele está falando, essa é a minha alegria, vocês são a minha glória. E a Bíblia fala que nós receberemos uma coroa de glória. Então, seja um ganhador de almas. De que jeito, pastor? Orando, intercedendo, vivendo para essas pessoas, manifestando o reino de Deus para essas vidas, contribuindo. Tem um caminhão de jeito de ganhar uma vida, de ser de alguma forma um participante na salvação de uma pessoa. O pastor Célio, ele conta uma história muito bacana, que um dia ele teve como se fosse Deus mostrou para ele como se fosse uma visão, e ele chegou, ele tinha feito como é que chamava o que ele fazia? Saiu na cidade evangelizar as pessoas, eles faziam isso muito lá em Rondonópolis, e aí ele pegou e no final uma pessoa foi salva, várias pessoas, e dentre elas parece que Deus mostrou para ele uma pessoa como se fosse uma túnica, um vestido branco, e cheinho de
de digitais. E aí ele brincou e falou assim, porque quando ele fez o apelo, essa pessoa foi à frente, então é como assim, eu ganhei essa vida, né? Essa pessoa se converteu por causa da minha pregação. E ele viu essa pessoa vestida assim de branco e toda com digitais assim no corpo, no vestido branco dela, e ele pegou e falou assim, Deus, cadê a minha digital? Ele falou assim que já procurou, tipo, a mais evidente. E aí parece que a dele estava lá no pé, colocadinha de lado, assim, largada, e ele falou assim, uai, não estou te entendendo não. Ele falou assim, ei, você foi apenas mais um que participou da salvação dessa vida. A avó dele estava orando, fulano estava dando testemunho, o outro pregou para ele, e coincidiu hoje, tipo assim, hoje foi a gota d'água e o copo transbordou, só isso. Então assim, eu acho isso tão bacana, que todos nós de alguma forma participamos, e eu quero falar para você, eu quero te estimular, participe da salvação de pessoas, seja uma pessoa que marque vidas, que fale assim, pô, você foi importante para mim. Ainda que não fale agora, talvez lá no céu, aconteceu isso. Uma atitude tua, uma palavra tua, um WhatsApp teu, uma mensagem tua, um aperto de mão, um abraço teu, uma pregação tua, uma oferta que você fez na vida de uma pessoa, tudo isso eu tenho certeza que seremos recompensados, galardoados, e se participamos da salvação de uma vida, coroa da alegria. Vamos mais uma coroa. Tiago 1,12 fala, né? Feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então receberemos também uma coroa da vida. Aqui não está falando de vida eterna, porque se estivesse falando de vida eterna, não seria mais por graça, seria por obra. Então a coroa da vida, ela será dada a quem? Quantas vezes você e eu já fomos provados, atribulados? Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quantas vezes, Deus, eu não estou dando conta, e a gente, por causa do amor dele, a graça dele na nossa vida, a gente acaba dando conta, e passa por aquela fase, e vira aquela página, e as coisas vão acontecendo. Então todas as vezes que fomos provados, e ainda seremos provados, seja provado por Deus, ou tentado pelo diabo, e passarmos por essas situações, nós receberemos coroa da vida. Você foi aprovado. Amém? Então da próxima vez, pastor, estou passando uma luta, mais ou menos, que bom. Então Deus está querendo extrair mais de você. Tem coisa boa de Deus na sua vida aí, que precisa ser removida. E deixa eu te falar uma coisa, Deus não prova ninguém com morte, nem com acidente, nem com doença. Nossa, eu tive um acidente terrível, mas glória a Deus, foi Deus. Irmãos, pense você como você que é pai e mãe, pense você com o seu filho. Hoje estava eu e o Luiz conversando um pouco, aí o Luiz pega e fala, não, eu vou provar o meu filho, vai ter um acidente na vida dele, ele vai sair dali paralítico, vai sair dali arrebentado, vai sair de tudo quanto é jeito. Você faria isso, Luiz? Mas Deus faz. Não está escrito isso. A Bíblia diz exatamente o contrário, diz assim, vós que sois maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo, o melhor. Então, nunca pense que Deus está do lado dessas ruindades. Mas pastor, depois desse acidente terrível, eu nasci de novo. Uma coisa é uma coisa, outra é outra. Talvez naquele acidente, naquela cama, naquela depressão, naquela vida ruim, naquela vida limitada, no vale da sombra da morte, eu olhei, eu vi que eu não valia nada, eu vi que a minha vida passou por um fio, Deus, ok, mas Deus o autor disso? Deus o autor da pandemia? Deus o autor de uma quebradeira, de falência, mas eu conheci Deus só depois que eu perdi o dinheiro. Sim, porque antes o teu Deus era o dinheiro.
Mas não foi Deus que fez isso. Que bom que você lá embaixo, né, no fundo do poço, você falou assim: bem, eu não sou ninguém, eu achei que eu era alguém, mas eu sou ninguém. Eu não sou alguém, eu sou ninguém. E eu sei, eu creio que existe um Deus. Amém? Então, provações são dificuldades, são problemas, são governos, que é complicado, patrão que é complicado, funcionário que é complicado, lidar com situações, lidar com pastores, é provação também, né? Então, foi provado e foi aprovado coroa da vida. Amém? Mais uma coroa. Paulo falando, isso daqui é bacana: faço tudo isso por causa do Evangelho. Gosto muito disso, de fazer um tanto de coisa por causa do Evangelho, a fim de me tornar coparticipante dele. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, e isso para obter uma coroa que se desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Eu esqueci, Letícia, coloca esse versículo na tradução Revista e Atualizada, por favor. Que fala, então Paulo está falando do quê? Ele faz de tudo que Paulo fazia, ele fazia o Evangelho, eu estou atrás do Evangelho. Por exemplo, essas brincadeiras aqui nossas, dos sábados, é para quê? É por causa do Evangelho. A minha expectativa, em primeira instância, a igreja está, né, voltando para casa de novo. Quando eu falo casa, um lugar físico, né, interação entre nós, divertindo, e tem sido divertido, não tem? Os bingos, semana até o Fernandes que falou para mim, ele falou assim, Fernandes é advogado, né, e conhece muito, ele falou: pastor, eu vi o vídeo aqui, e deixa eu te dar uma notícia, bingo é considerado jogo de azar, então isso daí pode dar ruim. Eu falei assim: que bom. Eu falei assim: eu estou com saudade quando a igreja Sal da Terra era mal falada, porque quando nós chegamos aqui trazendo o Evangelho da Graça, isso daí não sei o que, heresia, igreja da porta larga, sei lá, do caminho espaçoso, era de tudo. Eu era herege, eu não sabia nada, e principalmente falar contra a obrigatoriedade de dar dízimo, aí pastor pulava dessa altura, né? E já faz muito tempo que eu não escuto nada falando mal de mim. Eu falei assim: eu estou ficando muito religioso, eu estou ficando muito normal, então vamos. Aí eu mandei isso para ele, falei: não, pastor, então estamos juntos, se der ruim eu vou junto com você, tipo, eu tiro você da cadeia. Porque, gente, mas você vende a cartela? Não, é para divertir. Mas isso, você não quer participar? Então fica lá fora, o chato de galocha. Para com isso, entendeu? Que um dia na reunião dos homens, compramos mesa de pimbolim e sinuca. Nossa, agora vai virar um bar. Um bar só que gospel, né? Sabe? Jesus, quem que era Jesus? Jesus, ele fazia as coisas, era o bebedouro, o cachaceiro, o glutão, ao ponto de chamar ele de Beelzebul. Ele falou: mas está difícil agradar vocês, hein? Eu curando, libertando, e eu sou o ruim da jogada. Bacana, vai ver que é isso mesmo. Então, essas coisas que nós, né, quando eu falo eu fiz, nós da igreja temos feito, é para o Evangelho. Então, em primeiro lugar, o quê? As pessoas voltando para a igreja, divertindo e conversando e se conhecendo, só que em segundo lugar, aquilo eu tenho uma segunda intenção. Só que é uma segunda intenção boa, que Deus ele pode olhar essa segunda intenção no meu coração e ficar super feliz. É o quê? Aí o Cláudio tem um amigo dele e fala assim: sem ser nessa quarta, na outra quarta tem o dos homens, quarta noite dos homens. E como é que serão as quartas-feiras dos homens a partir da próxima quarta-feira, que não será a quarta da semana que vem, na outra? Uma palavra de 5, 10 minutos, uma sniper, atirador de elite, uma palavrinha em termos de tempo, mas uma palavra de peso para nós passarmos uma semana pensando a respeito daquela palavra para nós, homens. E depois, 1 hora e meia, nós vamos ficar aqui atrás, divertindo, dando risada, jogando sinuca, pimbolim, ping-pong, o Luiz é jogador de ping-pong.
Por quê? Para a gente dar umas risadas, para a gente desestressar, para nós nos conhecermos. E aí o Cláudio pega e fala assim: rapaz, vamos lá na igreja hoje. Ei, que igreja? Não, você não está entendendo. Vou fazer um outro convite para você diferente. Vamos jogar. Você não gosta de jogar sinuca? Gosta. Vamos lá na igreja jogar sinuca comigo? Ou senão assim, ó, eu vou levar você num lugar novo que abriu aqui em Poços. É uma boa, hein? Lá na João Pinheiro, número 905, tem uma mesa de sinuca bacana, tem pimbolim, tem uma Coca-Cola e uma bolachinha. Vamos para lá hoje, vamos. Aí senta aqui. Mas você falou, não, aguenta a mão, 5 minutos, nós já vamos ali para trás. E aí de repente esse cara, parece que é diferente. Você está entendendo? Isso que Paulo falava, eu faço de tudo por causa do Evangelho. Os versículos anteriores, eu me passo de tolo para ganhar o tolo. Eu me passo de como se eu estivesse vivendo na lei para ganhar os que estão na lei. Eu faço de tudo para que de algum modo vidas sejam salvas. E aí ele termina falando sobre o atleta que, colocou aí para mim, Letícia, por favor. Tudo falso por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Então, se você pensar um atleta, esses chamados atletas profissionais ou de alto rendimento, eles são extremamente rigorosos com eles, porque eles estão atrás do quê? De uma medalha. O Michael Phelps, o maior medalhista de ouro do mundo. Gente, para mim, qual que é o valor disso? Nenhum. Porque esse valor, Michael Phelps, não sei se ele já se converteu, se ele já é convertido. Michael Phelps, agora o céu abre aí que o Michael Phelps vai entrar com as 175 medalhas de ouro que ele ganhou. Vamos supor que o Michael Phelps é assim, vai entrar no céu. E chega lá com as medalhas, até pesado, de tanto que tem. Mas o que você fez em prol do reino? Como que você se esforçou? Qual que foi o teu rigor consigo mesmo por causa do outro? Não, você fez tudo só por causa de você? Então você já recebeu as suas coroas, a sua premiação, a sua recompensa. Aqui no céu não tem nada para você. Você não sai daqui sem nada, sabe aquelas coisas? Joga uma moedinha, só para você não sair sem nada daqui. Você está entendendo como é que o céu existe? A diferença do céu e da terra? Pastor, então aqui eu não vou fazer nada. Não, meu irmão, faça tudo com excelência, seja o melhor. Só que não esqueça do céu. Não esqueça do tribunal de Cristo. Não esqueça que um dia nós nos encontraremos com o Senhor. E nesse dia, como é que será o nosso encontro? Vou sair dali com um carrinho de mão? Ou vou sair com o que poderia ter muito mais? Então é sobre isso que Paulo está falando. Ele fala sobre, então, ganharmos uma coroa incorruptível. A coroa da incorruptibilidade. A coroa que não desvanece, que não perde valor, que não murcha. Essa é a coroa que nós precisamos conquistar. Não é salvação, é recompensa. Amém? Mais uma coroa. Ora, essa daqui é bacana. Assim que o sumo pastor se manifestar, recebereis a imperecível, a coroa que não perece, a coroa da glória. Esse texto aqui fala muito sobre pastores, presbíteros, liderança que estão na igreja, diáconos, pessoas que exercem funções, vamos dizer nesse contexto, religiosas. Pessoas que de alguma forma, eu quero dedicar mais a minha vida aqui dentro da igreja, conta comigo para ser diácono, conta comigo para filmar, conta comigo para transmitir, conta comigo para pregar, conta comigo para tocar, cantar, conta comigo para ser diácono, para dar aula, para ajudar, conta comigo para fazer para servir dentro da igreja. Existe uma coroa separada, eu nunca tinha pensado nisso. Existe uma coroa separada para aqueles que se dispõem a fazer algo em favor do reino de Deus dentro da igreja. Para servir pessoas. Então, se você nunca pensou nisso, pense. Estou atrás dessa coroa aí. Eu estou atrás de receber uma coroa de glória, que Deus dará, que Jesus dará, o Supremo Pastor dará, àqueles que presidirem bem, àqueles que liderarem bem, àqueles que fizerem algo em favor do reino dele. Amém? Eu estou nessa. E a última, que eu gosto demais dessa daqui, quando Paulo fala, combati o bom combate,
completei a corrida, perseverei na fé. Agora já me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia. E não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Eu gosto muito desse texto. Um dia Deus me deu um entendimento, porque essa carta, a segunda carta que Paulo escreveu ao seu fiel companheiro de jornada, Timóteo. E é bacana que é o finalzinho da carta, é a última carta cronologicamente falando que ele escreveu. O versículo anterior ele fala assim, eu já estou pronto para ser oferecido como oferta de libação. A minha vida vai ser derramada. E Paulo foi morto por causa do Evangelho. E aí ele fala essas 3 palavras, né? Combati o bom combate, guardei a fé e perseverei nessa caminhada. Para mim é como se Paulo estivesse chegando ao fim e estivesse falando assim, nó, foi pesado, hein? Foi difícil. Quantos combates Paulo participou? Principalmente espirituais e emocionais, sem contar os físicos, né? Quantas prisões, quantos açoites, quantos naufrágios ele fala, quantas varadas nas costas, quanto coisa ruim, quantos combates ele participou. E ele, graças a Deus, eu dei conta, né? Perseverou na fé, não foi no braço, não foi na capacidade, não foi nas obras. Ele sempre se manteve na fé. E certamente deve ter existido dias dele falar, pô, mas parece que a fé não está dando resultado. Mais ou menos, quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Quanto mais eu faço coisas em prol do Evangelho, é aquilo, Atos 16, prega o Evangelho, batiza pessoas, liberta uma jovem. Resultado, apanha igual um gato no saco e vai para a cadeia. Pô, e manter-se na fé, para nós aqui é a coisa mais fácil que existe, meu irmão. Nossa, eu estou passando uma luta. Se falasse isso para Paulo, ele falasse assim, isso daí para mim daí me faz dormir. Essa luta que você está passando, isso daí para mim como é que chama? Canção de ninar para eu dormir. Porque quando fala luta é luta dele mesmo. E ele perseverou e ele completou a carreira. Qual carreira? A que ele propôs para ele? Não, a que foi proposta para ele. Pensa nisso. Pensa nos seus combates. Pensa nas suas lutas, tribulações, provas. E pensa nisso. Você e eu estamos aqui para completar a nossa carreira, ou na nossa vida também faz parte a carreira de Deus, os planos de Deus? Pensa nisso. Paulo fala em Gálatas 2:20, né? Já não sou eu mais quem vive. Quanto que vive do Marcelo no Marcelo? Quanto que da velha natureza do Marcelo ainda reside? Nasci de novo, faz 23 anos. Mas quanto que do Marcelo ainda... Isso daqui ninguém mexe. Esse é o meu plano, esse é o meu ideal. Isso eu. Quanto do eu que ainda tem? E quanto de Cristo tem? Então é mais ou menos isso que Paulo estava refletindo talvez no final. Ele falou assim, mas tem uma coroa de justiça sobre a minha vida. E Ele me dará essa coroa. Então também existe a coroa da justiça sobre a nossa vida. Para aqueles que fizeram diferença nessa terra. Que talvez caminharam diferente dos outros. Perseveraram na fé. Combateram combates que ele não precisava. Era simples. Não vou entrar nessa demanda não. Para quê? Para que eu vou fazer isso? Não quero, não, nem vou. Deixa minha vida mais tranquila. A vida pode ser muito mais fácil fora da igreja. A vida pode ser muito mais fácil sem compromissos com a igreja. E hoje o mundo ele é tão atrativo, tem tantas coisas boas para serem feitas, tantas distrações. E volto a dizer, estou falando de salvação? Claro que não. Às vezes hoje, estou afim de ir na igreja, não. Ok? Como é que está edificando a vida? Domingo, aí domingo é feriado, vou me esforçar para chegar no horário do culto. Não, estou viajando, eu chegar em casa. Você está entendendo? É assim que funciona. Como diz o outro, eu tenho uma pregação prontinha. Qual que é o título dela? E está baseado nessas coisas aí. Gálatas 2:20 qual que é a minha capacidade de me contrariar?
Quanto que eu aceito ser contrariado? Quando eu tenho direito, é lícito, nem pecado é, eu tenho o direito de fazer isso. Mas se eu fizer, talvez vidas serão prejudicadas. Ah, mas e eu? É disso que nós estamos falando. É a capacidade de abrir mão. Não é de não pecar não, meu irmão. Como Paulo fala, é lícito, mas convém? Pode convir a mim, mas convém para o outro? E o mundo, que um dos traços do final dos tempos é egoísmo, o que eu mais vejo é egoísmo. Pessoas extremamente egoístas. Uma cultura egoísta. Sou eu, mas e o outro? O outro se vira. Problema do outro. Eu que preciso se dar bem. Se eu me dei bem, aleluia. Mas e o outro? Ah, problema do outro. Se Jesus pensasse assim, se Paulo pensasse assim, se grandes homens e mulheres pensassem dessa forma, provavelmente não teríamos visto, ouvido, experimentado muitas coisas. E o último versículo, Apocalipse, capítulo 22, verso 12, eu coloquei 15. Se foi 15, se foi eu que coloquei o 15, então está errado. Apocalipse 22, 12. Eis que venho sem demora, e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Isso daqui é Jesus falando. Ele está voltando. E ele está cheio de galardão para entregar para quem tem obra. Cheio de coroa para dar a quem será coroado. Cheio de presentes para serem dados, recompensas e salários para aqueles que edificaram sobre o fundamento que é Ele, ouro, pedra preciosa e prata. É você, sou eu, somos nós que escolhemos. Amém? Coloque-se de pé. Fim de festa hoje. E aí, a partir de hoje, vamos pensar diferente. Deixa eu falar uma coisinha para vocês, confidenciar algo. Não são todos os dias, não são todas as vezes que eu tenho vontade de fazer tudo o que eu faço aqui na igreja. E tem dia que eu falo, mas por causa do outro eu faço. E é nesse lugar. Às vezes a minha carne queria fazer outra coisa. E o meu espírito sabe que eu tenho que fazer outra coisa. Então é mais ou menos assim, carne, velha natureza, se vira. Ah, mas eu não queria ir hoje. Vai. É mais ou menos assim, eu vou, e para eu ir você tem que me levar. Então você vai, querendo ou não, você vai. E ainda vai chegar lá, vai levantar a mãozinha, a boquinha vai adorar a Deus, porque eu, o Espírito, eu quero. Você está entendendo como é que funciona? A vida ela não é feita do que eu gosto, do que eu quero. A vida não é feita de sanduíche, de pizza, de churrasco, de doce. Se fosse doce, hein, mãe? Pensa. Minha mãe troca comida, arroz e feijão por um doce, mas brincando. Mas quem que vive de doce? Então, é isso. Comece a pensar na sua vida. Nós temos alguns dias, meses e anos até a volta do Senhor, se houver. Mas até esse dia, a partir de amanhã, comece o seu dia diferente. As pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que chegam até você. Mensagens. Às vezes a coisa mais fácil que tem é pegar e disparar para 400 pessoas uma piadinha, um negocinho engraçado. Mas uma palavra, um happy day, você tem feito isso? Um papo de mulherzinha você tem mandado? Link, esse link, nossa, põe daí o cara vai dobrar de rir. Mas e um link de um culto da igreja? Pessoas, fui salvo por causa disso. Deus falou comigo por causa dessa palavra. Eu preguei, o outro gravou, todo mundo pôs no ar, e a Beatriz, que é a minha sogra, mandou para uma pessoa e aquela pessoa foi beneficiada. Quantas pessoas serão recompensadas? Você está entendendo? É assim que funciona. É desse jeito que vai acontecer. Então pense fora da caixa. Pense de uma maneira diferente. Amém?
Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o teu amor, ele é impressionante. O Senhor nos cria, o Senhor nos salva, o Senhor nos dá condições de fazer o bem para as pessoas, o Senhor nos dá talento, o Senhor nos dá ministérios, o Senhor nos dá maneiras de atuarmos, maneiras de abençoarmos vidas, e o Senhor ainda assim vai nos recompensar. Esse é o teu grande amor por nós. Por isso eu te peço, Espírito Santo, que a nossa mente espiritual seja aberta e esclarecida, para compreendermos o mundo espiritual, para entendermos o mundo que está por vir, a nossa eternidade para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus, que haja discernimento, sensibilidade para nós vermos e ouvirmos pessoas, momentos oportunos que o Senhor nos dá para servirmos essas vidas com o teu evangelho, com a tua graça e com o teu amor. Em nome de Jesus, que não percamos oportunidades, mas sejamos espertos, estejamos atentos para servirmos pessoas, porque certamente até um copo de água fria o Senhor nos recompensará. Ao Senhor toda a honra e toda a glória, Jesus, no teu nome. Amém e amém. Amém? Glória a Deus pelas suas vidas. Até domingão, em nome de Jesus.